Primeiro, a gente vai distribuir esses cabos em plantas. Estou assumindo que a gente vai está utilizando um software, alguma coisa, né? Dificilmente alguém faz projetos manualmente hoje. Qual é a distribuição mais utilizada na prática de projeto? É concentrar o cabo em uma direção e distribuir na outra. Isso, a maioria do projeto é desse formato aqui que a gente utiliza. É sempre assim? Não, né? A gente pode usar diferente. Mas esse tem sido bastante utilizado porque ele facilita a execução. É muito mais simples a gente ter os cabos ali agrupadinhos, concentrados numa direção e distribuídos na outra. E também ele gera menos interferência. Tá? É fácil gerar um pouco de interferência, é mais fácil controlar essas interferências aqui. Se a gente tem cabo distribuído nas duas, a chance de interferência é bem maior. Aqui só botei uma dica para vocês, tá? Geralmente, não é sempre. Cada projeto é único, a gente tem que estar respeitando a particularidade de cada projeto. A gente vai concentrar na maior direção, né, o vão maior, e vai distribuir na outra direção. Tá? Mas, como eu falei, isso não é uma regra. A gente precisa estar sempre atento a cada projeto. Aqui só um exemplo para a gente estar vendo, né? Olha só, eu tenho esses cabos aqui estão concentrados nessa direção. Tá? Perceba que eu tenho que ter cabos passando sobre o apoio, isso é normativo. A gente precisa pelo menos um cabo desse passando sobre os apoios. Tá? Isso aqui também tem outro cabo concentrado, aqui cabos concentrados. E nessa direção aqui, a gente tem cabos distribuídos. Esse é um exemplo de um projeto. Percebo que esse vão aqui entre esses dois pilares é maior do que esse aqui, então eu concentrei nessa direção aqui. Aqui o exemplo já em obra, né? Percebe a quantidade de cabos concentrados nessa direção horizontal aqui e cabo distribuído nessa outra direção aqui. Aqui o contrário, né? Concentrado nessas direções aqui, distribuído nessa direção aqui. Tá? Então, isso é a prática mais comum de projeto. É isso que, se você pegar, o pessoal mais adota. É uma boa orientação para começar um projeto. Lembrando, a gente está falando de cabos, mas acho que é bom a gente diferenciar cabos e cordoalhos. Quando a gente está trabalhando com um projeto, a gente considera cabo um elemento desse. Ele pode ser composto, né, de mais de uma cordoalha. Na verdade, até 4 cordoalhas agrupadas. Que é esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho um cabo de proteção em projeto, né? Mas na obra ele é composto de 4 cordoalhas. Ó. 4 é o número máximo, limitado por norma. Isso facilita a execução, então eles são agrupados aqui. Só lembrando que a força, né, o macaco de proteção ali, a gente aplica sobre a cordoalha. Então, se eu tenho 15 toneladas de força nesse cabo aqui, na verdade é 15 vezes 4 cordoalhas. Então a força seria 15 vezes 4, tá? Força de proteção aplicada sobre esse cabo. Então, para a gente ter essa diferenciação entre cabos e cordoalhas em si. O número máximo, 4, é um limite de norma. Tá? É importante, depois eu vou mostrar que a gente tem que ter cuidado, né? Na abertura disso aqui. Beleza, nessa distribuição de cabos, a gente tem que respeitar o espaçamento máximo. Então, dentro de uma faixa ali, a gente tem que ter espaçamentos máximos, que seriam 6 vezes a espessura da laje, ou 120 centímetros, é o maior dos dois. Então, perceba que nessa distribuição aqui, desses cabos que estão horizontalmente, eu tenho que respeitar esses valores máximos aqui. E esses cabos que estão agrupados aqui, também tem que respeitar esses valores máximos aqui. Existe uma certa não sei se é incompatibilidade da norma com o que o pessoal faz na prática, que isso aqui acaba não sendo respeitado quando a gente tem cabos concentrados. Só para a gente exemplificar. A gente não vai verificar as tensões pontualmente, tá? A gente vai definir faixas para verificar isso aqui. Só que essa faixa, ela acaba vindo até esse ponto aqui, ó, entre dois apoios. Então, essa distância aqui não tem o espaçamento máximo respeitado, tá? Eu não vou ter cabo nessa região. Então, existe uma certa divergência aí do que a norma preconiza e o que a gente tem realmente na prática. Mas se você está distribuindo o cabo aqui, que é esse cabo nessa direção aqui, você tem que respeitar esse valor máximo aqui. E também não posso ter cabos muito próximos, né? A norma preconiza 5 centímetros, mínimo. Então, entre esse feixe aqui, ó, com 4 cordoalhas, e esse outro feixe, eu tenho que ter pelo menos 5 centímetros. Mas precisamos nos atentar também para o espaço das ancoragens. Está vendo essa figura aqui? Esse feixe de cabo, eles são agrupados na parte interna da laje. Tá? Mas quando chega na região de ancoragem, a gente precisa abrir cada uma dessas cordoalhas para poder executar as ancoragens certinhas. Então perceba que existe já uma distância aqui. Ou seja, você não pode simplesmente, entre feixes de cabos, né, que é esse feixe de cabo aqui, considerar esses 5 centímetros.
a gente precisa levar em conta que vai ter essa abertura e então fazer, claro, esse espaçamento considerando que vai ter isso aqui. Isso aqui geralmente fica entre 7 e 10 centímetros, tá? Depende de cada projetista ou do próprio valor de ancoragem aqui, tá? Da própria dimensão dessas ancoragens. Então é importante que a gente respeite também, entenda que vai ter essa abertura aqui, né, na região de ancoragem para respeitar esse espaçamento mínimo. Senão, a gente não vai conseguir ancorar essas cordoalhas. Beleza, esse espaçamento máximo e espaçamento mínimo. Além disso, na distribuição desses cabos, a gente tem que respeitar, né, uma pré-compressão mínima de 1 MPa. Essa é a recomendação normativa. A pré-compressão nada mais é que a força de proteção dividida pela área de concreto. Então, isso aqui é uma recomendação normativa para que a faixa possa ser considerada protegida e também é importante que a gente atente a isso para que a nosso critério, nossas hipóteses de cálculo, né, usando faixas protegidas, elas sejam válidas, tá? Senão a gente não pode utilizar o conceito de faixas que eu vou apresentar depois. Tá? Então é bom respeitar. A gente acaba considerando isso aqui, é fácil, né? Considera uma área de concreto e divide pela força que a gente tem a quantidade de cabos necessária. Só uma recomendação prática, valores acima de 2 MPa ali podem começar a gerar resultados antieconômicos, resultam em maiores perdas e tudo mais. Então é bom aí respeitar o mínimo e ficar atento para também não colocar valores muito elevados. Tá? Isso pode gerar resultados antieconômicos para a gente. Então também é um bom parâmetro de orientação para que a gente tenha um projeto para fazer na hora de distribuir a quantidade de cabos. Tá certo? Perceba que eu estou falando de valores médios, né? Não um pico de valor que deu ali na nossa faixa e vai querer sair reduzindo, tá? Não precisa, é um valor médio. Isso também vai nos ajudar na definição. Aplicação da proteção, eu já comentei, a gente aplica a proteção em cada cordoalha dessa, né? Não no feixe de cabo, mas sim em cada cordoalha. Existem limitações de força, de tensões que deve atender, mas na prática, tá? A gente utiliza esse cabo aqui, esse é o cabo mais utilizado em prática de projetos de lajes protegidas. Vai nos auxiliar aqui. Outros podem ser utilizados, mas na prática mesmo é isso que a gente utiliza. Nisso, a força de proteção aplicada é de 15 toneladas. Esse é o valor padrão aí que a gente utiliza em projeto. Mas essa é a força inicial, não é a força que a gente considera atuando na estrutura, porque vai ocorrer perdas, tá? Perdas imediatas e perdas diferidas. E depois dessas perdas, a gente fica na ordem de 12 toneladas força. Tá? Essa vai ser mais ou menos aí a nossa tensão, né? a nossa força atuando no cabo depois de considerar as perdas. Então, cara, basicamente a gente utiliza esse cabo, tem outros e tudo mais, mas na prática é isso. A força que a gente vai considerar é essa daqui e as perdas vão gerar em torno de 12 toneladas força. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na ordem é isso aqui. Tanto é, tá? E em regiões, em países como Estados Unidos, o pessoal costuma já considerar isso aqui, nem calcula as perdas, tá? Tem valores ali de até tantos metros, a gente considera tanto de perda, o pessoal nem calcula a perda mesmo, já sai atribuindo esse valor final. Aqui, eu acho válido a gente considerar, tá? Acho válido calcular essas perdas, porque não custa nada e hoje em dia não é tão difícil assim, tá? Não tem por que mais ficar fazendo simplificações, a gente tem ferramentas para isso. Mas só para dizer que a gente está nessa ordem aqui. Aplicação da proteção. Perceba que a gente tem os cabos distribuídos aqui. E a gente vai aplicar a proteção em um dos lados, geralmente. Como recomendação, a gente até 36 metros, mais ou menos, a gente aplica a proteção em apenas uma extremidade. Então fica como esse detalhe aqui. Ó. Uma extremidade a gente tem ancoragem passiva. Então ela fica ali só... Não recebe a aplicação da proteção. E na outra ancoragem a gente tem a nossa ancoragem ativa. Aqui que a gente vai colocar o macaco, aqui que a gente vai alongar o cabo, né, aplicando aí a nossa proteção. Isso aí até 36 metros, com isso a gente fica dentro desses valores de perdas aqui. É um valor bem aceitável. Acima disso, né, até 72, a gente costuma pretender nas duas direções, né, nas duas extremidades. Especialmente valores maiores, assim, né, talvez aqui, mais ou menos dentro dessa faixa, que para evitar, né, que essas perdas sejam muito grandes. A gente não pode estar com perdas muito elevadas, né, acima disso aqui, já começa a ser antieconômico, né? A gente não está aproveitando tanto assim o nosso aço. Tá? A perda sempre é algo ruim para a gente.
E acima disso, lá, acima de 72, 70 metros, aí a gente costuma fazer ancoragens intermediárias. Mas na prática, na maioria dos casos, a gente vai ver esse tipo de proteção aqui e alguns cabos nesse formato aqui, esses dois de cima. Isso aqui é estrutura muito grande mesmo. Eu, particularmente, nunca usei essa ancoragem intermediária. Tá? Sempre utilizei ou essa, majoritariamente, e em alguns casos a gente utilizou essa daqui, porque um ou outro cabo era muito alongado. Aqui, mais uma coisa, né? Também é bem comum, tá? Na prática de projeto, a gente intercalar os lados da ancoragem. Então, em vez de protender tudo de um lado só, a gente acaba intercalando. Então, aqui, ó, tem um cabo com ancoragem ativa desse lado, o próximo cabo, a ancoragem passiva, está desse lado, e depois a gente vai intercalando. Às vezes a gente pode fazer algo tipo isso aqui, ó. A ancoragem ativa está toda de um lado nesse trecho de cabo, nesse grupinho de cabo, e no grupo subsequente a gente tem do outro lado. Isso aqui ajuda a melhorar um pouquinho o nosso comportamento da estrutura, porque a nossa perda ela não é sempre linear, ela sofre uma certa... A nossa força ela vai reduzindo, né? Então não necessariamente a força no início aqui é a mesma no final, para que a gente tenha um pouco mais de linearidade, um pouco mais de valor médio ali de perda, a gente acaba fazendo um pouco para cada lado. Então isso é bem comum, uma prática bem comum de projeto. A gente tem que estar ciente com isso também. Modelos matemáticos aplicando só de um lado geram até efeitos adicionais, tá? Isso eu não tenho muita certeza se está certo ou não, mas se você pegar um modelo matemático e aplicar tudo para um lado só, ele tende a dar um pouco mais de deslocamento e tudo mais. Precisa ser avaliado melhor, mas eu não tenho certeza. Tá? Se é um comportamento correto ou é um resquício do nosso modelo. Ok. Aqui foram as nossas ideias gerais, né, de distribuição dos cabos em planta, ou seja, a gente está posicionando nossos cabos em planta. A gente ainda não verificou nada, mas essa é uma orientação geral do que a gente faz no projeto. Com isso, você já está meio caminho andado. Tá? Se você respeitar a pré-compressão mínima, se você respeitar a distribuição do cabo em uma direção e concentrado na outra, e se você considerar aí a quantidade de cabos também, beleza? Esse já está meio caminho andado. Depois de definir esse perfil, esse traçado, né, essa distribuição em planta, a gente vai trabalhar com o nosso perfil vertical. Como eu falei, se a gente aplicar sempre no eixo, a gente não tem tantos ganhos assim. Então a gente pode utilizar também uma excentricidade para além da compressão a gente ganhar um efeito de momento. Isso reduz tensões, isso reduz deslocamentos. E qual é o perfil mais utilizado? Primeiro, a gente tem que entender que para a laje, a gente precisa ter um trecho inicial e final reto de 50 centímetros. Isso é normativo, tá? Não tem como fugir. Perceba que tem esse trechinho de inicial e final reto de 50 centímetros. E depois a gente vem trabalhando com trechos parabólicos, com cavidade para baixo, com cavidade para cima. Usando valores de máximos, né? Valor máximo, excentricidade máxima, especialmente aí tentando utilizar o máximo até o nosso cobrimento. Nos apoios, né? Então na parte superior aqui, ó, nos apoios, e o máximo para baixo no meio do vão. Tá? Isso garante o valor máximo de momento contrário para nos ajudar a resolver o nosso problema. Então, qual é a ideia aqui? Se eu botei esse valor para baixo, ele vai gerar um momento contrário ao nosso momento positivo aqui atuando. Então, a minha ideia é tentar reduzir esse deslocamento e vai tentar subir essa minha parte da estrutura. E na parte aqui do apoio, como eu tenho um momento negativo atuando, a gente está usando um perfil contrário aqui, né? Um trecho contrário para gerar um momento positivo para reduzir esse momento negativo também. E esse ponto de inflexão na definição do perfil é quando o perfil muda essa concavidade dele, né? Está para um lado e está para o outro. Geralmente, tá? É bem comum em projetos dar 10% do vão. A gente pode adaptar um caso ou outro para tentar pegar melhor aí, mas 10% é o valor bem prático do projeto. Ou seja, a gente vai botando concavidade, 10% do vão ele muda, vai até o topo, vem de novo, aí 10% do vão mudou, vai até o mínimo aqui, né, o valor mais inferior possível, volta até 10% do vão, aí ele vai até o topo, volta 10% do vão. Isso é um perfil bem comum de projeto, tá? Acho que na maioria dos projetos a gente utiliza nesse formato aqui.